Olá, está no ar aqui na Web TV Jornal NH mais um programa Política ao vivo. Nesta semana que estamos nos aproximando do dia 5 de abril, quando ficaremos a 6 meses das eleições, a situação começa a ficar um pouco mais delicada para os políticos que começam, aqueles que são pré-candidatos, a ter algumas preocupações extras. Nós estamos aqui na Web TV do Jornal NH com o Dr. Vanir de Matos, advogado especialista em direito eleitoral, que vai esclarecer algumas dúvidas. Dr. Vanir, obrigado pela sua presença aqui na Web TV Jornal NH. Primeira pergunta, quais são os principais cuidados que os políticos pré-candidatos devem adotar a partir dessa data, 5 de abril, 6 meses da eleição? Boa tarde, João Ávila. É um prazer aqui estar contigo conversando sobre eleições. Eu acho que é importante, antes de mais nada, antes de entrar nos cuidados que os candidatos devem ter com relação ao processo eleitoral, demonstrar o quão difícil é trabalhar em eleições e o quão difícil é o candidato se adaptar às questões jurídicas que incidem sobre as eleições. Por exemplo, hoje, nas eleições de 2014, incidem vários diplomas legais, né? Primeiro, o Código Eleitoral, naturalmente, a Lei das Eleições, a Lei Complementar 64/90, que trata das inelegibilidades e das desincompatibilizações, né? A Lei dos Partidos Políticos e 10 resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, exclusivamente para regular a questão das eleições de 2014. Os cuidados, evidentemente, são os mesmos cuidados naturais de toda a eleição, né? Com um fator predominante com relação à questão de recursos devem ser aplicados na campanha. Por exemplo, se um candidato, ele não pode hoje mais, através da modificação da lei eleitoral, ele não pode mais investir na sua própria campanha ou se autofinanciar a razão de mais de 50% do seu patrimônio, né? Então, significa que ele, nos gastos de campanha, entre receitas e despesas, ele só pode, então, dispensar para a sua campanha somente 50% daquilo que declarou no imposto de renda como seu patrimônio. Agora, uma coisa assim que fica mais visível aos olhos do cidadão, por exemplo, é participação de inaugurações, de eventos públicos, né? Até onde o candidato, o pré-candidato pode ir e aonde ele não pode mais aparecer a partir de agora? Bom, a partir de que nós entramos no período eleitoral, que significa 6 meses antes da eleição, uma série de regras incidem sobre o candidato, né? Dentre elas, a proibição de participar de inaugurações de obras públicas, independentemente se a obra pública é municipal, estadual ou federal, né? Porque nós estamos numa eleições gerais, onde a disputa para os cargos são por poder legislativo, né? Em nível estadual, federal e em nível da União Federal, né? Então, é proibido terminantemente a participação de inaugurações de obras públicas, sob pena de ter o registro cassado e ter inviabilizado a sua própria candidatura no processo eleitoral, né? Para aqueles que detêm, então, um cargo político no Poder Executivo, né? É vedado também a concessão de aumento da remuneração acima daqueles índices naturais da revisão geral da remuneração. Ou seja, o INPC. É o INPC. Então, o chefe do Poder Executivo, né, hoje ele não pode, se a database do reajuste dos servidores públicos por exemplo, em agosto, ele não pode dar nenhum percentual acima daquilo que está estabelecido na revisão geral anual. Exemplo, a database dos servidores de Novo Hamburgo é abril. Então, vai ser o INPC do mês anterior. Exatamente. O INPC, a revisão geral anual, ela não pode ultrapassar qualquer índice superior àquele estabelecido nos índices oficiais. Agora, doutor Vanir, ainda não existem candidatos, né? Por enquanto existem pré-candidatos, as candidaturas só em junho. Mesmo assim, esse prazo ele é retroativo. O cara que for confirmado como candidato em junho, a partir de agora já tem que tomar seus cuidados. Na verdade, os cuidados eles antecedem até a data de um ano antes da eleição, né? Sob pena de ser considerado como propaganda eleitoral antecipada ou antecipação de uma plataforma política com pedido de votos. Evidentemente que a legislação eleitoral hoje ela está um pouco mais flexível, né? Ela admite que o candidato ele se apresente como proposta de pré-candidato,
né? O que não pode, o que é vedado na legislação é que ele, ao apresentar uma proposta, uma plataforma de ser pré-candidato para disputar nas convenções partidárias, que ele venha pedir votos expressamente. E aí isto pode ser considerado como campanha antecipada. Por que a gente entrou na conduta vedada? Porque Novo Hamburgo teve 2 exemplos bem claros recentemente. Em 2004, uma eleição foi anulada porque os candidatos, 2 candidatos participaram de uma inauguração e acabaram tendo seus registros cassados. Em 2012 ainda respingou, né, a condenação de 2004. Então esse é um assunto que a comunidade precisa ficar sabendo, que a justiça eleitoral nesse aspecto ela não tem flexibilidade, né? A conduta vedada ela vai ser punida. A conduta vedada, quando é flagrante incidência ao tipo estabelecido na legislação eleitoral, a Justiça Eleitoral tem sido impecável, tem aplicado ipsis literis aquilo que dispõe como conduta vedada. E automaticamente, incidindo o candidato numa conduta que é vedada pela legislação, a penalidade aplicada é evidentemente uma consequência. Agora tem uma outra alteração, né, doutor? Numa eleição passada também, um candidato a deputado estadual de Novo Hamburgo teve seu registro negado, os votos que ele conquistou foram anulados e o partido perdeu uma vaga na Assembleia Legislativa. Hoje não acontece mais isso. A Justiça Eleitoral ela é muito dinâmica, João. É dinâmica no sentido de, a cada eleição nós temos regras inovadoras, né? A partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o mandato é do partido e não mais do candidato, né, ou da coligação, se firmou o entendimento de que pertence ao partido aqueles votos. Então significa que um candidato que venha a ser declarado inelegível, mesmo após o pleito, né, os votos computados, eles não desaparecerão da legenda, contarão, somarão para a legenda, independentemente do candidato poder ser candidato com registro apto ou não. Tá. Bom, o senhor trouxe junto aqui uma cópia do que é a legislação eleitoral para 2014. Exige bastante estudo de vocês. Na verdade, para te dar um exemplo aqui, nós temos mais de 300 páginas impressas, né? Fizemos uma coletânea da legislação que incide para 2014 e você vê que os diplomas legais são diversos, então é preciso, na verdade, muita atenção dos advogados que vão trabalhar em eleições de 2014 e atenção redobrada aos candidatos que vão participar do pleito, porque as regras são inovadoras, a mini reforma eleitoral trouxe novas ações da Justiça Eleitoral e novas obrigações para os candidatos. E o cidadão, onde entra no seu papel de fiscalização nesse período prévio, doutor? O cidadão, eu sempre penso que o cidadão tem uma vital importância para o processo eleitoral. Porque a corrupção eleitoral, ela só acontece com a conivência do eleitor. Então o eleitor tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado e ele tem que se conscientizar de, eventualmente, uma oferta de uma captação ilícita do sufrágio, com oferecimento de alguma vantagem. Ele, cidadão, tem que ser o primeiro a rejeitar. E ele que então vai acabar mudando o conceito de uma eleição limpa. Doutor, a gente sabe que o assunto ele é extenso e abre brecha para outros programas e a gente pode abordar no futuro, por exemplo, a questão de como pode proceder a doação de campanha, onde entra a pessoa física, onde entra a pessoa jurídica. Eu queria, por hora, agradecer a sua participação, né, e dizer que a gente continua à disposição aqui para outros esclarecimentos referentes à Justiça Eleitoral às eleições de 2014. João, obrigado pela oportunidade, é um prazer que eu posso contar, você pode contar comigo quando quiseres. Ok, então, esse então o Dr. Vanir Matos, advogado especialista em direito eleitoral, que nos traz aqui algumas informações sobre condutas que os políticos, que os partidos devem ter a partir de sábado agora, quando estaremos a 6 meses das eleições de outubro, quando elegeremos deputado estadual, deputado federal, senador, governador do estado e presidente da república. Você acompanha mais assuntos de política no site do Jornal NH em www.jornalnh.com.br e também nas páginas impressas do jornal. Até o próximo programa.